Dando início, quero convidar para fazer a apresentação o companheiro primeiro VCC Gervásio Araújo, que fará a apresentação da palestra do companheiro VCC Edivaldo Lago Macedo. Com a palavra, companheiro Gervásio. A apresentação do companheiro Edivaldo Macedo está aqui, ó. Só que esse pedacinho de papel aqui, eu posso falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, com esse pedacinho de papel aqui, mas ele pediu para eu não fazer isso não. O companheiro Edivaldo Lago Macedo, para quem não sabe, ele é paraense. Sabiam? É casado com a companheira Marisa Teobaldo Macedo, está aqui presente, prestigiando a nossa convenção também, uma grande honra. O casal tem 3 filhos, 3 netos, 3 filhos e 3 netos. O companheiro Edivaldo, conhecido de todos nós, que é um líder, poderíamos assim dizer, um líder mundial, porque ele está nos maiores cargos da nossa associação. Ele já foi coordenador de seminários de governadores eleitos no Distrito Muito-Telhado durante 3 ou 4 ou 5 anos. Foi coordenador GLT do Distrito Muito-Telhado por esse período. A seguir, na sua carreira leonística, consultor, ex-presidente de conselho do governador e do Distrito Muito-Telhado. O companheiro Edivaldo, atualmente, é o consultor, um líder de LCIF do Distrito Muito-Telhado e Distrito Muito-PLB. Então, líder de área constitucional aqui do nosso país. O companheiro Edivaldo é também o líder da área GMT, como foi falado aqui, da equipe global de aumento de sócios do Distrito Muito-Telhado e Distrito Muito-PLB. GLT do Distrito Muito-PLA e Distrito Muito-PLB. Então é um líder que nos orgulha muito a sua presença, trazendo o seu contributo, como ele se gosta de dizer, para o crescimento das nossas vaidades, o crescimento do nosso movimento, o crescimento das nossas lideranças. É um líder que trabalha o leonismo constantemente, permanentemente, sempre que chamado, está sempre participando dos grandes eventos leonísticos do nosso país. Agora mesmo já está começando a trabalhar, internalizar as ideias da nossa próxima presidente para trazer para nós essas informações. Então, o companheiro Edivaldo vai nos brindar com uma palestra aqui a convite do companheiro governador Ranieri. Essa é a mini apresentação, mas de muita profundidade, do nosso líder de área, companheiro Edivaldo Lago de Macedo. Eu já registro os meus agradecimentos a você em propiciar que tragamos uma fala sobre nossa fundação. E o cheque que ia para o diretor Valência, vocês ouviram que ele vai passar para mim, porque sou eu que vou falar de LCIF, vou ganhar os créditos dele. Então eu agradeço, governador Ranieri, a sua oportunidade, cumprimento com muito fervor o nosso ex-diretor internacional, parceiro de muitas jornadas, ele e Lilian, já caminhamos tanto nessa América Latina, falando em Lions, que nos permite dizer que somos amigos. Mas quero cumprimentar ao Gervásio, agradecer a sua bondade em dar boas cores à nossa vida, aos nossos dias em Lions.
Cumprimento aos ex-presidentes de conselho, cumprimento especialmente ao nosso presidente, amigo, companheiro de longas datas, Bonifácio e Aparecida. Cumprimento os ex-presidentes de conselho, cumprimento com muito carinho os meus pares, que o diretor Valência disse, os ex-governadores, que não sejam vacas sagradas, mas que sejam vacas sagradas na sua recepção da palavra. Cumprimento a família leonística do Distrito LA6, tenho estado tanto com vocês que me sinto daqui. Mas antes de eu começar a minha fala, eu quero dar a vaidade a esse Distrito LA6, entregar 2 reconhecimentos da equipe de ação global. Há pouco o nosso diretor Valência falou e desafiou o que é GAT, Equipe de Ação Global. Então aqui tem a Equipe de Ação Global, homenageia, e eu quero dizer o seguinte, esses 2 certificados são os 2 primeiros certificados entregues tanto no âmbito do Distrito Muito-PLA como no âmbito do Distrito Muito-PLB. Penso eu que seja mais um reconhecimento pela fortaleza que é o Distrito LA6. Então a equipe de ação global homenageia, eu depois digo o nome, em reconhecimento por sua paixão em servir a comunidade e o mundo. Sua dedicação e liderança são uma inspiração para os leões de todos os lugares. Obrigado. Assina o presidente Naresh e a nossa humilde pessoa como líder de área. E essa homenagem vai ao governador Ranieri Dias Carneiro, que realmente merece a nossa homenagem, o nosso respeito. Eu vou economizar as pernas de Marisa para ela não vir aqui. Com muito orgulho, governador, eu lhe entrego esse certificado. Com o mesmo teor e o mesmo sentimento que tenho de reconhecimento à união de estirpe desse distrito, foi meu presidente de conselho, é o ex-presidente de conselho Raimundo Gilson de Vasconcelos. Estes são os 2 primeiros reconhecimentos a 2 leões que eu particularmente reputo de grande valor e tenho me acompanham os outros 2 líderes de área, que são o ex-diretor Zander Campos e o ex-governador do distrito Hirohito Leão. Abraços. Externo minha alegria em aqui estar, primeiro por estar no meio de uma família da qual faço parte e da qual tenho muito prazer em dar meu contributo, meu trabalho, minha vontade. E falar de nossa fundação, Fundação Lions Clube Internacional, que é nossa, né? É nossa fundação, e que eu vi aqui nesses 2 dias comentários agradabilíssimos. Estive numa reunião do Conselho Distrital ontem à tarde, onde vi o Derli e o Luiz Carlos a falarem e fazerem ligações com a nossa fundação. Então, serei um tanto quanto breve para que nós tenhamos condições de ouvir os demais oradores. A nossa fundação não foi destacada ainda, mas está completando agora 50 anos de fundação, né? A nossa LCIF está fazendo 50 anos de fundada.
nos representa e nos ajuda, sobretudo, a que nós cumpramos o nosso papel de servir. É o nosso esteio financeiro, o nosso aporte financeiro. E ela tem como missão, e eu quero... Você é jovem, tem força, leia aí, por gentileza, qual é a nossa missão. Vamos tentar ir com isso. Missão: apoiar os esforços do Lion Clubs e parceiros no oferecimento de serviços às comunidades locais e globais, levando a esperança e impactando vidas por meio de subsídios e projetos de serviços humanitários. Como vemos, é nossa aliada, ela é nossa e é nossa aliada. E a Fundação trabalha de forma muito simples. De um lado, ela recebe doações das mais diversas origens, e nós vamos já complementar esses dados. Do outro lado, ela faz doações, ela doa dinheiro para os clubes, para os projetos. Então, funciona de forma muito simples. E esta nossa fundação, há pouco tempo, foi escolhida como a melhor organização não governamental do mundo, longe, distante, em pontos da segunda colocada, e concorremos com empresas, com organizações de alto nível, entre elas organizações ligadas à ONU. E a nossa LCIF ganhou fácil, porque nós sabemos trabalhar, nós sabemos atender as nossas comunidades. A Fundação ela tem 4 pilares de ação. Ela trabalha em 4 linhas de ação, acompanhando os propósitos, as tendências de nossa Associação Internacional de Lions Club. Uma delas, como ali a gente vê, a tradição, nosso combate à cegueira, nosso trabalho em prol da visão daqueles que têm dificuldade. Trabalhamos e sabemos bem, ainda ontem ouvimos Paragominas, se eu não me engano, está recebendo um valor, $10 mil, dentro dessa linha que é de recuperação de catástrofes. Trabalhamos com a juventude, em prol da juventude, e trabalhamos com projetos, com a linha humanitária. A LCIF ajuda os leões, e eu fiz uma síntese dessas formas. Uma delas ajuda os leões a atenderem às necessidades humanitárias prementes nas comunidades locais e mundiais. É essa a história de Paragominas, se eu não me engano, que eu vi ontem, que teve uma grande enchente e está aí a receber uma ajuda imediata para minimizar o sofrimento dos irmãos que lá moram. Capacita os leões para ajudarem outros leões. Talvez todos não saibam, mas nós temos uma linha de trabalho em que nós envolvemos um clube, a associação, a fundação se encarrega de fazer esse meio campo. Nós envolvemos um clube de um país do primeiro mundo, que capitaliza um clube de uma região mais pobre, para converter, para dar dinheiro. Temos alguns projetos nessa linha internacional, que é ótimo. Financia projetos direto para os clubes e para os distritos. E nos ajuda a desenvolver iniciativas relevantes para a angariação de fundos, que é um ponto central que eu quero ter a capacidade de mostrar a vocês nesse item. Como que a Fundação aplica seus recursos? E aqui eu queria chamar a atenção de todos nós, principalmente nós do LA6, as lideranças, tem sido muito pouca ou quase nada a apresentação de projetos para a Fundação que se reverta em melhorias da comunidade daqui do LA6.
Eu já deixo um desafio para as lideranças antigas e as jovens, que eu vi Luiz Carlos, Derli, não é? Cadê o Derli? Tá? Que eu senti uma potencialidade que façamos projetos. Uma grande dificuldade, diz alguns, é a feitura do projeto. E nós nos dispomos e já vamos fazer uma primeira oficina. Nós vamos fazer oficinas para preparar leões, para conhecerem como se preparam projetos para a fundação. Facílimo, facílimo, mas tem um tabu. É difícil? Não é. Então, como são essas linhas? Primeiro, uma linha chamada subsídios humanitários. Subsídios humanitários. Ela atende o quê? Subsídios equiparados. É quando um projeto, um valor de 100% do projeto, a fundação custeia 75%, e o distrito, os clubes, a sociedade, de um modo geral, custeia os outros 25%. Eu dou um exemplo patente de um projeto que nós estamos fazendo lá na nossa cidade do Recife, junto em parceria com o Hospital das Clínicas da Universidade Federal, para instalarmos uma clínica dentro do Hospital da Universidade, um setor para atender oncologia ocular, ou seja, o blastoma, o câncer ocular. Não tem no norte e nordeste do Brasil nada igual. Então, nós vamos pedir um valor e a fundação só custeia até $100 mil. O projeto é mais. Então, e é um valor que está acima da capacidade dos clubes de lares. Então, os clubes de lares estão dando um certo valor e, através dos médicos, nós conseguimos o que eu chamo de emenda parlamentar. Então, conseguimos com um deputado, e já está aportado esse dinheiro, já está de posse da universidade, para fazer esse complemento. Então, são subsídios equiparados. Subsídio do Lions Quest é um dos trabalhos com a juventude, não é um trabalho de combate à droga direto, mas é um trabalho de educação que tem como pilar evitar que a nossa juventude se encaminhe para essa trilha tão nociva para a sociedade moderna, que são as drogas. Os subsídios do diabetes. Nós temos hoje já uma linha de subsídio muito simples, mas agora, na Convenção de Las Vegas, serão aportados recursos e alguns projetos para minimizar, para combater que a diabetes leve a óbito tanta gente. Então é coisa nova essa. E o prêmio unitário é uma coisa muito rápida. O presidente da associação anualmente tem o direito de destacar uma pessoa no mundo que tenha serviços humanitários, e a esta pessoa é doado $200 mil para suas obras. Eu botei isso aqui só porque a gente tem essa curiosidade de conhecer. Subsídios para catástrofes. Nós temos um subsídio que talvez ninguém saiba, que é o de preparação. Eu dou um exemplo, algumas cidades têm isso. O Recife, a cidade do Recife, tem muita encosta que as famílias pobres vão morar. E tem uma técnica agora, que é a colocação de um produto químico naquelas encostas, em que ele seca e evita a infiltração da água. Poderíamos muito facilmente, junto com os poderes constituídos que cuidam da cidade, dar uma colaboração de até $20 mil, é o que a fundação para evitar isso.
Então, são subsídios para preparação. Subsídio de emergência, nós vimos aqui ontem, $10 mil, a cidade de Paragominas, através do distrito, está recebendo. Tem limitações para aplicação, mas é o mais rápido que tem. E aí eu já deixo um desafio para o governador atual e o futuro, e para o pessoal lá de Paragominas. Uma enchente dessa deixa um prejuízo, deixa um estrago, que nem sempre, como disseram ontem a senhora prefeita de Santo Inês e o senhor secretário de Estado, que nem sempre o Estado consegue chegar a tempo e a ordem, mas nós podemos chegar. Então nós já temos essa linha de crédito para ajudar na recuperação, para a construção de uma casa, para aquilo tudo que vinha recompor a qualidade de vida daquela população. E para grandes catástrofes, tem que ser indicado, se nós tivermos uma catástrofe muito grande, nós teremos que primeiro sensibilizar os nossos 2 líderes maiores, o presidente da associação e o presidente da fundação, porque só eles têm a competência de acionar a liberação desses recursos. Então esses são os recursos muito usados, são os primeiros recursos, a primeira linha de recursos que a nossa querida fundação criou. Subsídio Site fez, todos nós conhecemos muito, não por projeto direto aqui do LA6, mas são aqueles subsídios para fazer cirurgia de catarata e para recompor a visão das pessoas. O diretor hoje passou uma das fotos que o Carlos Valência passou, é o Instituto da Visão, a gente viu que estava do lado direito. É um instituto que conta com a forte colaboração de LCIF nessa linha de subsídio de site fez. Subsídios designados, o mais exemplar para nós, recente, que ontem se falou, é quando eu dou o dinheiro, a pessoa que dou o dinheiro diz que é para, no caso agora, para sarampo, para combate ao sarampo. E com muito orgulho, a Fundação nos avisa que há 3 anos, mais ou menos, ela fez um convênio com uma entidade internacional que cuida do problema do sarampo e da vacina. Então, fizemos um convênio com 2 entidades, a Melinda Gates, o homem da Microsoft, e uma organização da Inglaterra. Eu não sei se Carlos Valência se lembra do nome. É uma organização. Eles disseram o seguinte: o que lá eu arrecadar, eu dou igual. Se lá arrecadar $1, eu dou $1. E tiveram a coragem e o conceito que nossa fundação tem de aportar o recurso antecipadamente. E com muita alegria, a fundação há 15 dias disse que nós atingimos os valores previstos. Ele está inclusive suspendendo essa linha de subsídio, de angariação de fundos para o sarampo, porque estamos capacitados e estamos atuando para minimizar sobre nós o sarampo naquela região mais pobre desse grande universo. Então, mas aí tem às vezes, houve aquele tsunami. Então houve uma linha, foi aberta uma linha, eu dou para que seja aplicado um tsunami. Subsídio de serviço Léo, cadê os Léos? Quero dizer que os Léos já têm condições de receber recursos da Fundação para aplicação em seus projetos. Está sendo, junto com aquilo que o diretor Valência nos trouxe de novidade, que seria, usando uma palavra moderna, empoderando os Léos, né?
Então, essa linha de subsídio, e ela se divide entre distrito e clube. Aconselho que nós, se alguém quiser, depois eu estou disponível para a gente aprofundar nessa conversa. E aí, compartilhamento de distrito e clubes. Quando Derli, Luiz Carlos conversavam ontem, eu me lembrei muito disso. Isso é coisa nova, muito nova, está sendo regulamentada, mas o que é que consta? Aquilo que o Distrito LA6 arrecadar, um percentual fica em separado, guardado, é uma cota, é um saldo, é uma poupança do Distrito LA6 e só será aplicada no Distrito LA6 mediante um projeto. Então, vocês, o governador Ranieri, João Alves que vem, e vocês que estão dando esse aporte, esse suporte na criação do Instituto, fica essa ideia, tá? Que nos anima a trabalhar mais para receber mais. Os rápidos números para esses 50 anos. Nesses 50 anos, a Fundação já aplicou $1 bilhão nesses subsídios gerais. $1 bilhão. E nós não somos a fundação mais rica do mundo, mas somos a melhor fundação do mundo. 9,1 milhões de cirurgias de catarata. Lions e a nossa fundação é referência no mundo no combate à cegueira. Todos os congressos que tratam da visão têm um assento para a nossa fundação. Todo oftalmologista conhece o projeto Satisfeito de Lion, que é um dos encantos do mundo. A fundação já distribuiu $118 milhões para catástrofes. É o bastante, não é? 16 milhões de crianças foram atendidas pelo programa Lions Quest. E eu penso que cidades como da potência, da potencialidade de Santa Inês e outras são mais fáceis de se enquadrarem no projeto Lions Quest do que uma capital, uma cidade muito grande. Porque numa cidade como Santa Inês, se 3 colégios, 4 colégios aderirem ao projeto, muito mais fácil de combater se 3 escolas, 4 escolas em São Paulo aderirem. A diferença, o percentual de otimização é muito diferente. E milhões de vacinas contra sarampo, como eu falei agora, e que $1, foi dito isso aqui ontem, eu acho que pelo governador Ranieri, $1 é uma vacina e é salvar uma vida. Vamos um pouco aqui para a parte burocrática, porque pulou. Para comemorar seus 50 anos e para comemorar os 100 anos de nossa fundação, e de modo que a fundação possa dar continuidade a esse trabalho e ampliar, dar um aporte maior no trabalho, foi lançado a campanha 100, da LCIF impulsionando o serviço. É uma campanha toda especial, é uma campanha que visa, nos 3 próximos anos, ter uma arrecadação de $300 milhões, de modo que possa ampliar a sua aplicação. Então essa campanha está sendo levada tão a sério que foi montada uma estrutura. O diretor Valência, ao falar da equipe de ação global da GAT, ele citou que tinha em paralelo a estrutura de LCIF. Quem comanda essa estrutura? Está lá em cima o Conselho de Curadores, que é a diretoria da Fundação, e logo em seguida
eles nomearam 2 coordenadores, o coordenador e o vice. O coordenador é o ex-presidente Yamada, que há pouco teve conosco, muita gente daqui foi a Recife para estar com ele, é quem coordena, e o vice-governador, o vice-coordenador internacional é o ex-presidente internacional Framou. Então vem, líder de área jurisdicional. Na nossa área 3, a área que estamos contidos, o nosso líder de área é o ex-diretor internacional brasileiro de São Paulo, o Fábio de Almeida. O Fábio de Almeida é, inclusive, também conselheiro curador da Fundação. Aí, logo após, vem os líderes de área de LCIF. Então, aqui para a nossa área, eu tenho muita satisfação de ter sido convidado para ser o líder de área, e tenho mais alegria ainda porque o diretor Valência é também líder de área lá em sua área, na Venezuela, tá? Então, e veio desenvolvendo essa estrutura. Aí vem os coordenadores de distrito múltiplo de LCIF. Eu lhes adianto que para a gestão, que já se inicia, já estão todos nomeados, e no caso do distrito múltiplo LA, é o ex-presidente de conselho Luiz Carlos Feitosa, lá de Recife. Aí vem o coordenador de distrito. Fiquei muito feliz que, num consenso com o futuro governador João Alves, nós chegamos ao nome do governador, e daqui uns dias é ex-governador, aí vai trabalhar conosco, Ranieri. O Ranieri vai ser o coordenador do distrito LA. E, no suporte de tudo, os coordenadores de clube. E eu faço uma pergunta. Seu clube tem coordenador de LCF? Tem? Tem algum coordenador de LCF aqui? Eu sei que a Tereza, a patrona, a patronesse, né? Ela me disse ontem à noite que é. Vocês, quem acha que vai continuar? Quem já foi sondado pelo futuro presidente? Tá, eu queria depois que os coordenadores de LCIF, que a gente conversasse quando terminasse aqui, ok? Porque essa estrutura que vai dar apoio à campanha 100. Nós vamos ter que trabalhar. E quando eu vi ontem que o distrito LA6 repassou $15 mil, 15 milhões, deram seu contributo, eu fiquei feliz. É um distrito que tem uma potencialidade enorme para ajudar a nossa LCIF. Agora, está nessa equipe aqui, eu não vou dizer que está nas minhas costas, que eu não aguento, mas está nas costas de todo mundo, de vocês de clube, e aí não se distingue o presidente, o coordenador é somente o suporte maior, para que nós atinjamos o nosso objetivo de dar esse contributo para a Fundação. E o que é esse dinheiro? Para que esse dinheiro? Além de garantir o suporte financeiro daqueles programas que eu mostrei, a Fundação quer dar apoio a essas novas causas globais que há pouco o diretor Valência nos mostrou, que seriam o trabalho com a diabetes. Essa linha de subsídio com a diabetes, em formato novo, está sendo aprovada agora em Las Vegas, sob os aplausos nos olhos do João Alves, do Alberto, dos governadores eleitos e dos leões que porventura estejam. Então já é um primeiro trabalho. Mas no futuro muito próximo, a Fundação vai ter recursos para projetos de meio ambiente, para projetos de câncer infantil e para fome. No que tange a câncer infantil, a nossa Fundação já começou seu trabalho
dando um aporte financeiro substancial a um grupo de cientistas da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, tem um brasileiro no meio. Então, cientistas que estão debruçados em laboratório sobre formas de se combater bem precocemente e de se eliminar o câncer pediátrico. É uma tristeza, a gente às vezes não tem perto da gente um caso, mas quando sabe. No sábado passado eu estava numa convenção do Distrito LA3 e o orador foi um médico especialista em câncer que nos fez uma palestra em câncer infantil, ele chama câncer infanto-juvenil. É assustador a quantidade de mortes de crianças de forma muito precoce. Então a nossa fundação está combatendo isso com muita veemência. Ainda não temos para nós, Leões, uma linha de subsídios, precisa primeiro se capitalizar para poder abrir essa linha, mas ela já está trabalhando no combate a esse mal. E a fome? Ouvi muito aqui, principalmente nos projetos do Luiz Carlos, Raspadinha, não é? Facinho, entrega de cestas básicas. Espetacular. Então, a nossa fundação está nesse trabalho e a gente precisa ajudá-la, ora capitalizando-a e ora fazendo os projetos. Eu toco aqui nos brios dos líderes, os líderes de clube, principalmente nos brios de Santo Inês. A gente está em Santo Inês, aí é Zezinho e demais componentes. Clube Modelo. Se criou agora a figura do Clube Modelo. O que é um Clube Modelo ao olhar da Fundação? E eu vi aqui que o Distrito LA6 tem uma potencialidade para ter Clube Modelo e fica o desafio para o governador Ranieri. Que todos nós associados do clube, nós aportamos uma doação. Na realidade, a fundação é nossa e nós precisamos dar nosso contributo, pelo mais simples que seja. Não precisa ser só aquele contributo de $1000, mas o mais simples que seja. Que façamos uma atividade para angariar fundos. Vi a proposta de Luiz Carlos, de Derli, do governador Ranieri, de que uma parte do dinheiro arrecadado seria doado para a fundação. Perfeito. É por isso que eu os encorajo para que se candidatem a ser clube modelo. Não é só tirar dinheiro do bolso do leão, é que ele fomente a comunidade a doar, que façam ações na comunidade garantindo que os recursos sejam levados para a fundação. Eu deixo aqui para as cidades, e a depender do tamanho das cidades funciona perfeito, que se faça um pedágio no dia de sábado, no dia de domingo. Já temos exemplos de sucesso. Um pedágio na cidade. Agora um pedágio bem embalado, antecedido. Aí tem o Luiz Carlos aí para me dar um apoio danado de promoção, antecedido de uma divulgação, todo mundo uniformizado, mostrando. Pedágio, aí você consegue pedágio para combate à fome, pedágio para combate ao câncer infantil. A gente aconselha que não seja escrito pedágio para as obras do laico. Não sensibiliza a comunidade, não sensibiliza a sociedade. Mas esse pedágio para combate ao câncer infantil. Com certeza nós temos mais aceitação, né? E outras coisas que vocês possam fazer, tem a potencialidade de fazer, cujo resultado se volte para a fundação. Ou o próprio clube fazer uma doação sua. O presidente que quiser mais informação, eu tenho até terça-feira para mandar para a Lages Internacional o nome do clube que se propõe a ser clube modelo, que aceita o desafio,
para que na convenção de Las Vegas, o nome do clube Santo Inês esteja lá no telão, viu, Ranieri, Chiquinho e os queridos leões de Santo Inês. Marcão está ali me olhando. Vamos botar o nome do Santo Inês lá, né? Nós precisamos assumir um compromisso de, em até 3 anos, doarmos 753 vezes, quanto é? Fiz as contas e esqueci. $250 mil para a fundação. Senti ontem aqui que não vai ser difícil não, pelo ensaio que eu vi ontem. Então o Clube Modelo desafia a todos para que tenhamos esse orgulho de sermos Clube Modelo. E eu caminho para o meu final. Essa convenção é a convenção do servir, né? E doar é servir. Doar em qualquer condições é servir. Nem que seja a doação mais simples na rua, como a doação mais sofisticada que um Bill Gates, esses homens milionários fazem. Qualquer valor, ela é aceita, ela é válida. E doar é servir. Então, é um desafio que eu deixo para nós, leões, que nós tenhamos a sensibilidade de ter o reconhecimento que a fundação é nossa, a fundação depende de mim. Eu dou de forma mais simples. E aí tem a forma mais simples de nós fazermos a nossa doação à fundação, que é o membro contribuinte, o associado contribuinte. Você doa $20, ou $50, ou $100, e você recebe um dispositivo, um pin, um broche, como nós queremos. Então fica, esse é um desafio que eu quero que vá para a ata, governador. Alguém tem coragem de em 2 meses meter a mão no bolso e tirar R$70? Ou quem não pode aqui tirar R$70 do bolso e doar à fundação? O desafio que eu deixo, governador e líderes do distrito, que a partir de amanhã, até junho, antes de terminar junho, cada associado do distrito doe $20 da fundação. Lhes confesso, garanto que ninguém vai passar fome porque abdicou de $20, de R$70. Tenho minhas dúvidas que nós não possamos fazer isso. Nós possamos até não ter a cultura, a sensibilidade, tudo aquilo. Mas nós temos certeza que estamos dando nosso dinheiro a uma entidade séria, competente, e que nós vamos aplicar esse dinheiro, né? Eu interpreto que essas palmas são para ele, governador, que vai ser, que acordam, que aceitam. E os presidentes que aqui estão, nós vamos, através do coordenador de LCF daqui, chegar com uma cartinha para vocês. Então, $20. E o clube que der, todos os associados do clube doarem $20, o clube é contemplado com um reconhecimento para botar no seu estandarte. Então, penso eu, que é um desafio mais simples que tem, até 30 de junho, para que nós contribuamos, que a fundação arrecade, até 30 de junho, $50 milhões. E ontem já teve um bom contributo aqui. Aceitam o desafio? Não, foi assim. Aceita ou não? Sim! Está registrado em cartório, viu? Está sendo filmado, ó. Sendo filmado aqui, vai para o cartório. Ele filmou o rosto de cada um. Não é isso mesmo? Então, governador, a gente cai em campo. Eu vou deixar o formulário com você, para a gente ver. E eu tenho a certeza do seguinte: é muito orgulho nosso dizer, eu contribuí
com essa entidade. E em nome da Fundação, eu antecipo, pois não, Marcão? Aí Marcão me ajuda aqui, lembrando que a proporção que eu vou dando, 20 dólares, 50, eu vou capitalizando, eu vou fazendo lá uma conta para mim. Quando eu atingir 1.000 dólares, eu estou apto a ser reconhecido como companheiro de Melvin Jones ou como Melvin Jones progressivo. Obrigado, Marcão. Mas aí eu, em nome da associação, da nossa fundação, eu externo meu agradecimento, minha alegria em estar aqui e agradeço em nome da fundação o trabalho, a ação, a vontade e as doações, e não só as doações, a aplicação desse dinheiro para a nossa comunidade. Que sejam felizes. O Antônio Freire me faz uma pergunta aqui muito pertinente. Como eu dou? Eu vou deixar com vocês aqui, mas é muito fácil. Nós depositamos. Como é que eu dou para a fundação? Às vezes a gente até delega para o distrito, para o governador, para o coordenador, mas eu posso fazer direto. Nós temos uma conta no Brasil, você deposita o dinheiro, tá? É no Bradesco, faz transferência bancária, tá? Preenche um formulário com aquele comprovante de depósito, você manda. No caso dos 20 dólares, a gente sugere e tem um formulário para que todos os clubes, o João, o Antônio, a Maria, o Francisco, aí relaciona, junta, digamos, foram 10, junta os 200 dólares ou mais e manda para a sede, que eles lhes mandam o broche. Tá? Então a forma de doar é simples. Ok? Obrigado. Espero ter um abraço. Sim, aí você, quando faz o depósito, você diz que tipo de reconhecimento você quer e você diz qual é a sua preferência em doar. Eu quero para no caso sarampo agora está suspenso, mas você diz para que quer, para que tipo de trabalho, para SiteFest, para a outra que eu falei, Lions Quest, você capitaliza a fundação dizendo o que quer, ou então você deixa em aberto e diz para as ações da fundação, aí ela aplica como melhor lhe aprouver. Ok, João? Companheiro Edivar, primeiramente eu queria lhe dizer, acho que já tive a oportunidade de falar, acho que fora do nosso distrito, eu gostaria de falar para todos os leões do LA6. Eu costumo dizer que a gente tem pessoas que a gente se espelha. Todo mundo diz assim, eu queria ser como João, como Francisco, em seu caráter, em sua integridade, em sua postura. E eu e Jaciara, nós nos espelhamos em vocês dois, no casal que vocês são, nas pessoas que vocês são, nos seres humanos que vocês são. Eu agradeço demais a colaboração e o que vocês fizeram por nós, e fizeram e tenho certeza que continuam fazendo em contribuição ao leonismo do nosso distrito. Muito obrigado. Eu queria lhe entregar uma pequena e singela lembrança. E eu sei que a sua simplicidade não lhe coloca no seu terno todos os pins que você recebeu, mas que tenha com carinho guardado. Eu tenho certeza que na sua casa tem uma gavetinha onde você guarda os pins que você é apreciado. E eu vou ter o prazer imenso de entregar uma medalha de honra da nossa convenção a vocês dois. Muito obrigado. Nós convidamos o promotor de justiça da educação e infância de Santa Inês e atualmente secretário para assuntos institucionais do Ministério Público do Maranhão, e aqui representa o Ministério Público e a Procuradoria Geral. Convidamos o companheiro
Marco Antônio Amorim. Prometo que vou ser bem rápido, não vou ultrapassar as 2 horas que me foram concedidas em homenagem ao direito constitucional da alimentação sadia de todos nós, né? Bom, falar de leonismo seria até covardia para mim, com 6 anos de leão, falar depois de 2 grandes autoridades no assunto. Então aceitei o desafio do nosso governador, companheiro Ranieri, para tentar fazer o link entre o papel do leão, a domadora dos leões, e esse desafio de construção de uma sociedade mais honesta, menos corrupta. O que o leonismo tem a ver com isso? O que eu, enquanto leão, eu, enquanto integrante do Lions, tenho a ver com isso? A gente está acompanhando aí diariamente nos noticiários o quanto de mal que a corrupção faz ao nosso país. Então eu queria começar aqui com um videozinho que é de 1 minuto, tá? É uma sátira do programa Zorra Total, que fala mais ou menos sobre como o cidadão brasileiro se comporta frente a essa problemática toda. A gente está aqui para protestar contra tudo isso que está acontecendo aí, entendeu? Vamos passar o Brasil a limpo! Fora todos aqueles que reclamam do desvio de verba, mas sonegam o imposto de renda, fora! Fora todos aqueles que exigem ética, mas param e estacionam em vagas de deficiente físico, fora! Fora todos aqueles que reclamam da corrupção, mas subordinam o guarda para não pagar multa, fora! Fora todo mundo que reclama da roubalheira, mas faz gato de luz, fora! Fora todo mundo que reclama da falsidade ideológica, mas faz carteirinha de estudante falsa para pagar meia entrada, fora! E fora todos aqueles que se beneficiam dos movimentos sociais para se dar bem e ganhar uma grana dos sindicatos, fora! Eu queria pegar o gancho dele da última frase, onde ele diz, e aí ele mesmo se inclui, né, enquanto sindicalista, onde ele diz que fora todos aqueles que se beneficiam dos movimentos sociais para tirar vantagem e tudo mais. Quero que a gente grave esse link aí, porque mais à frente eu vou falar sobre ele. Bom, aqui o tema da palestra, eu fiz questão de colocar corrupção aqui no tema, embora aí no folder, no material, esteja o Lions, o papel do leonismo na construção de uma sociedade honesta, porque as duas coisas têm tudo a ver. Mas antes disso, eu queria que a gente conhecesse um pouquinho sobre nós mesmos, os brasileiros. Então, o que é que passa na cabeça de nós brasileiros, né? Por que nosso país é assim? Dia 13 de abril, ou seja, recentemente, não tem nem um mês, a Confederação Nacional da Indústria divulgou uma pesquisa. E nessa pesquisa, 87% dos brasileiros diz que é muito importante que um candidato à presidência da República seja honesto. Isso foi agora. Hoje é 29, né? Há 16 dias atrás. Muito recente. Para 84%, é muito importante que esse candidato nunca tenha se envolvido em casos de corrupção. A pesquisa aponta ainda que 66% preferem votar em um candidato honesto, mesmo que defenda políticas com as quais ele não concorde. Ou seja, não importa se ele seja de direita, se ele seja de centro, se ele seja de esquerda. Desde que ele seja honesto, eu tenho uma preferência de votar nesse candidato. Mas, isso foi 13 de abril, tá, gente? 13 de abril. Mas, pesquisa divulgada 15 de abril, 2 dias depois. Lula tem 31% do eleitorado. Preso, condenado por corrupção.
O mesmo brasileiro que diz que para ele é muito importante que o candidato nunca tenha resquício de envolvimento com corrupção, esse mesmo brasileiro diz que votaria, que tem preferência por um candidato que está preso por corrupção. Veja que aqui a gente não está tratando de ser o candidato A ou B, para nós não importa quem seja. Eu estou falando só do fato objetivo de que a pessoa está presa por corrupção. Mas vamos continuar entendendo esse brasileiro. Uma pesquisa recente, divulgada pela FGV, que é uma instituição mais séria hoje no Brasil em pesquisa, diz que se o brasileiro, aquele que ganha acima de 10 salários mínimos, tiver a oportunidade de sair do Brasil, ele não pensa 2 vezes antes de ir embora. Está ali na região sudeste, é incrível, somente 9% da população do sudeste ficaria no Brasil. 91%, se pudesse, no primeiro voo, ia embora do país. Na região nordeste, uma média de 60% iria embora. E assim, sucessivamente, ocorre nas outras regiões. Considerando o Brasil todo, cerca de 80% da população brasileira, se pudesse sair do Brasil, não pensaria 2 vezes e ia embora do país. Agora, o país não é feito, não é de nós, não é da população. Então tem alguma coisa errada aí. O Alexandre Garcia outro dia fez uma brincadeira, ele fez um desafio. Ele disse o seguinte: vamos imaginar que o Brasil e o Japão são do mesmo tamanho e possuem a mesma população. Vamos aqui, nós todos, fazer esse raciocínio. O Brasil e o Japão são do mesmo tamanho e possuem a mesma população. E agora vamos fazer uma troca, pegar todos os brasileiros e mandar para o Japão. Pegar todos os japoneses e trazer para o Brasil. E vamos deixar esse povo trocado aí durante 10 anos. Agora, o Brasil é o Brasil de Jericoacoara, de Fernando de Noronha, é o Brasil das praias, é o Brasil que não tem terremoto, que não tem tsunami, é o Brasil do carnaval, etc. O Japão é uma ilhazinha desse tamaninho, incrustada lá no meio do oceano, onde tem tsunami, terremoto, tem tudo. Tudo que não presta tem no Japão, em termos de desastres naturais. Vamos trocar esse povo durante 10 anos e vamos ver o que acontece. O que vocês acham que teria acontecido com o Japão em 10 anos? Talvez o Japão fosse uma leve lembrança de um país que existiu em algum tempo, né? E o Brasil? E o Brasil, será que seria uma potência tecnológica? Será que seria uma potência econômica? Me parece que sim. Mas se eu estou dizendo que o país muda drasticamente somente com a troca do seu povo, me parece que o problema está no povo. Me parece que o problema está na gente. Está em todos nós. E quando o brasileiro diz que é importante que o seu político seja honesto, mas que ele não se reconhece na necessidade de ser honesto, aí nós temos um grande problema. E é nisso que nós temos que focar as nossas atenções. O eleitorado, isso aqui é uma pesquisa que foi feita pelo IBOPE, com base em pesquisas dos últimos 20 anos no Brasil, desde Collor até os dias atuais. O eleitorado indica repúdio aos atos ilícitos que atribui à classe política, mas enxerga-se razoavelmente honesto, ao mesmo tempo em que pratica ou aceita uma diversidade de transgressões à lei no seu cotidiano. Não precisam responder, mas aqui quem já comprou um DVD pirata, quem já furou uma fila, quem ultrapassou um sinal vermelho, quem já se valeu do amigo no caixa do banco, quem já pegou um favorzinho para ser atendido no hospital. Não precisam se acusar, tá, gente?
Pesquisas do IBOP dos últimos 20 anos constataram que, de um lado, se o brasileiro demonstra insatisfação e rejeição frente aos níveis de corrupção no ambiente político e governamental, por outro lado, parcela significativa apresenta desvio de conduta ética em seu dia a dia, sem notar qualquer relação de comportamento. Ou seja, de regra, nós achamos que aquela nossa pequena conduta nada tem a ver com aquele que pratica a alta corrupção lá nos escalões da política. O que é um grande equívoco. E olha só como isso está em números. O brasileiro se considera honestíssimo. 64% do brasileiro se considera honesto. Mas mais de 90% considera o seu político desonesto. Ali vocês não estão dando para enxergar direito, mas ali são perguntas que estão ali desde a década de 90 até os anos 2000, que ele pergunta assim: você se considera honesto? Aí o brasileiro diz: eu me considero honesto. E aí o pesquisador faz outras perguntas para envolver o entrevistado e ele acaba se entregando. Mas você votaria num candidato se ele oferecesse um cargo? Aí se votaria. E aí, você já comprou o DVD pirata? Já comprei, compro com frequência. Então ele vai fazendo outras perguntas para demonstrar que o brasileiro não relaciona a sua própria corrupção com o que está ocorrendo no país, né, nos dias atuais. Esse mapinha aqui é um mapa divulgado pela Transparência Internacional, que elenca os países de acordo com o grau de corrupção. Em 2015, o Brasil ocupava a posição de número 74. Em 16, caímos para 79. Em 17, despencamos para 96. Somos muito piores em matéria de corrupção do que muitos países da África, por exemplo. Aqui alguns índices, né, bem atuais, para que a gente possa refletir sobre eles. O Brasil é o segundo país mais corrupto do mundo, dentre 63 avaliados. 96º ranking da transparência. É o 16º mais violento. Temos 7 pessoas mortas por hora no nosso país. 7 pessoas mortas por hora. 61.619 mortas violentas no nosso país por ano. É como se todo ano no Brasil caísse uma bomba uma bomba atômica idêntica àquela que caiu em Nagasaki. Um carro roubado ou furtado por minuto. Enquanto eu estou falando aqui, há 10 minutos, 10 carros já foram furtados ou roubados no Brasil. Educação, 63º lugar de 72 países avaliados. 33 milhões de analfabetos, 8% da população proficiente em leitura, escrita e habilidade, professora Tereza. 8% só dos nossos jovens sabe ler ou sabe fazer uma conta básica. 8%. Economia, somos o 9º lugar na economia. Temos 14 milhões de desempregados. 200 mil lojas de varejo fecharam em 2015 e 2016. O micro, pequeno empresário no Brasil fechando as suas portas. 35 milhões vivem sem água. 100 milhões não têm esgoto tratado na residência, ou seja, o esgoto sai da residência, desemboca direto no mar, sem qualquer tratamento. São Luís, nenhuma praia está boa de tomar banho, nenhuma praia de São Luís. 70% dos municípios brasileiros não têm política de saneamento. 60% de todo esgoto vai para rios e lagos, como saem dos nossos banheiros. Competitividade baixíssima, somos 61 de 63 avaliados. 1,8 milhões de empresas fecharam as portas entre 14 e 15. 1/3 dos empreendimentos abertos nos últimos 2 anos fecharam as portas. Na saúde, eu acho que eu nem preciso falar, né? Pior avaliado da prestação de serviço de saúde em 48 países. 48 países somos o pior na avaliação da saúde.
Tem uma frase que é do Rui Barbosa, que é o patrono da advocacia do Brasil, que diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. O brasileiro honesto hoje no Brasil tem vergonha de ser honesto. Ele tem vergonha, ele sofre bullying. O político honesto no Brasil hoje sofre bullying. Porque ele é taxado como idiota, como aquele que tem oportunidade e não pega para si. E aí, né, daí para frente. Essa cartinha aqui foi presa, foi apreendida. Todos aqui eu acho que sabem mais ou menos como nasceu a Lava Jato. Nasceu por acaso, na verdade, a partir de uma apreensão no homem todo poderoso da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. E na agenda do Paulo Roberto Costa, na agenda pessoal dele, tinha uma frasezinha de Milor Fernandes, que dizia assim: aqueles que são contra a corrupção é porque ainda não chegaram no poder. Na agenda pessoal dele tinha essa frasezinha do Milor Fernandes. E mais abaixo ele faz uma ironiazinha com as pessoas pobres, né, que nem vale a pena ler, mas está ali com a própria punho dele, na agenda pessoal dele, que foi apreendida na primeira operação da Lava Jato, na casa do Paulo Roberto Costa. Para ver como essas pessoas têm ideia de como funciona tudo, né, e do que nós somos, né, como é que eles nos enxergam, como eles ironizam da nossa cara. Né? E aí aquele emoticonzinho pensativo, né, mas o que o Lions tem a ver com isso? O que nós aqui temos a ver com isso? Eu costumo fazer uma comparação de que onde há mais corrupção, me parece que é lá onde o Lions mais atua. Porque num país onde a corrupção é pequena, me parece que os poderes públicos agem de maneira mais eficaz. Então, os testes de visão, as cirurgias, as atividades voltadas para a juventude, tudo isso o poder público faz, e faz com qualidade. Mas é onde ele falha, onde a nossa presença é mais necessária. E ele falha muito em decorrência dos desvios que são operados por conta da corrupção. E a própria palavra Lions, que significa liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo, serviço. Como é que a gente pode pensar em liberdade e igualdade? Como é que as pessoas são livres num país onde 200 bilhões de reais são desviados todo santo ano pelo ralo da corrupção? 200 bilhões de reais são desviados no Brasil todos os anos pela corrupção. Então não há liberdade num povo desse, um povo que é escravizado por práticas de corrupção. Igualdade nem pensar. Mas é nessa conjuntura que o Lions ganha a sua força, tentando equiparar esses pratos da balança. Mas para isso, um leão tem o dever de ser honesto. Não é um favor que estamos fazendo para ninguém. Nós temos obrigação de ser honestos. E de levar ser exemplos, porque nós somos exemplo para as pessoas. Por que as pessoas em Santinês querem entrar no Lions de Santinês? Porque ela sabe que no Lions de Santinês ela vai encontrar pessoas honestas. Pessoas que não vão pegar o dinheiro dela e botar no bolso e ficar. Que aquele dinheiro que ela está recebendo
aquela doação, seja em serviço, seja em dinheiro, seja de que maneira for, vai retornar para a sociedade. É nisso que as pessoas acreditam no Lions. É por isso que a fundação faz esse sucesso todo, porque as pessoas doam e sabem que o dinheiro vale. Como disse o nosso palestrante, não somos a maior, mas somos a melhor, porque temos pessoas honestas lá dentro, pessoas que vão fazer com que tudo isso retorne em favor da comunidade, da sociedade que precisa. Então todo leão tem que ter como pré-requisito ser honesto. Pode não ter dinheiro, pode não ter nada, mas ele tem que ter a honestidade. Porque a desonestidade contamina mais que a honestidade. Às vezes um desonesto, quando vê, ele já pegou o clube e já contaminou todinho. E estragou tudo que de repente levou anos para ser construído. Então, pré-requisito, ser honesto. E eu acrescentaria ao nosso lema, que é nós servimos, eu acrescentaria uma palavra: desinteressadamente. Que não venha para o Lions aquele que está pretendendo usar o clube para fazer trampolim de qualquer coisa, de pretensão. Como disse lá, e aí eu quero fazer o link com a sátira do Zorra Total, e ele diz: fora todos aqueles que se utilizam de sindicatos, de agremiações, associações, para tirar vantagem. O Lions não é lugar disto. O Lions é lugar de servir desinteressadamente, pelo simples prazer de servir. E isso eu sinto no fundo da minha alma, do clube que eu faço parte, o agir desinteressado. Que todo companheiro leão, domador, os leos que são o futuro da nossa instituição, tenham isso em mente, que o clube não é trampolim para qualquer outra carreira que não seja a carreira do servir. E finalizando, eu queria trazer aqui uma frase da Margaret Mead. Ela criou a teoria dos sistemas, geral dos sistemas complexos, dando origem à cibernética. Esta mulher é a responsável pela origem da cibernética. Ela diz o seguinte: nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas, possa mudar o mundo. Na verdade, sempre foi assim que o mundo mudou. Se um pequeno grupo pode mudar, imagina 1.450.000 pessoas engajadas. Muito obrigado. Queria convidar a companheira Georgia Amorim, aqui presente, aqui na frente, por favor. Companheiros, há mais ou menos 4 anos atrás, eu estava na academia da Jaciara, aqui em Santa Inês, e eu vim entrar na academia esse jovem casal, com 2 filhas, para se matricularem na natação. E aí eu fiquei curioso, pessoas novas, a gente não conhecia na cidade, encostei, comecei a conversar. Tive a felicidade de saber que o Marcos estudou com minha irmã, fez o 2º grau com minha irmã em São Luís, e começou a surgir amizade. Os indiquei para o Lions Club, são meus padrinhos, ou são meus afilhados, são meus afilhados, e tive o prazer de conviver com vocês durante 4 anos. Mudaram para São Luís, eu mudei para Parnaíba, mas continuamos amigos. Marcos e Georgia, vocês são pessoas que têm admiração da minha família, têm amizade minha da Jaciara, e temos orgulho de vocês pertencerem à família de leões do mundo inteiro. Muito obrigado a vocês. Gostaria de dar uma pequena lembrança da convenção, pelo fato de você dar a palestra. Marco Antônio, muito obrigado. Obrigado. E queria homenageá-los com a medalha da nossa convenção, para nos próximos encontros vocês poderem colocar na lapela e se sentirem prestigiados pelo seu governador e sua governatriz, né? Em nome do Lions Club, 8 de outubro, nós queremos agradecer ao governador Ranieri pelo convite para participar como mestre de cerimônia.
Muito obrigado, governador. Convido o companheiro Chico Dias, do Lions Clube Santa Luzia, para fazer a invocação a Deus. Francisco Dias, mas conhecido como Chico Dias. Todos de pé, por favor. Oh, desculpa, oração pelo Brasil. Oração pelo Brasil. Ó Senhor Deus onipotente, Tu és o princípio e o fim de todas as coisas do universo. E fundi em nós brasileiros o Teu amor, para que amamos mais o nosso próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria brasileira uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja.